Bom dia a todas, bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, a esse momento formativo e gostaríamos de acolher todos os coordenadores, professores, gestores das unidades escolares, as famílias que estão nos acompanhando nessa importante live. E eu gostaria de saudar a todos e a todas. Apresentar aqui a nossa equipe que está organizando e preparando com muito carinho esse evento para vocês, contando aqui com o apoio do intérprete, o professor Antônio, teremos também a professora Selma, e toda a equipe da Unieb, né, uma equipe técnica que está por trás organizando esse evento. De início, né, nós queremos dizer que é um momento muito importante para nós, mas também é um momento de rememorar, de lembrar as pessoas que são muito importantes. Nós estamos vivendo um momento de luta, né, uma luta pela vida, e iniciamos essa live com um sentimento de profundo luto, né? Lamentamos o falecimento recente de uma grande amiga e companheira de luta, companheira de trabalho, a professora Aide Ferraz, que recentemente faleceu no dia 17, e ela representou para nós uma grande guerreira, né? Foi professora de atividades na Escola 415 de Samambaia e contribuiu com a formação de centenas de crianças. Com certeza ela vive conosco, né, nas nossas memórias, nas nossas lembranças, e será sempre lembrada por sua história, pela sua luta e pela sua militância em razão de uma educação de qualidade, pelas lutas que travou na educação. Professora Aide, sempre presente. Tanto você, quanto todas as pessoas que estão no nosso coração, que nós perdemos nesse momento de pandemia. Então, é nesse sentido de luta, né, de lembrança e luta, que nós damos início, então, a essa live, que ela é uma abertura também de uma semana de luta e comemoração pela afirmação dos direitos da pessoa com deficiência. Todos sabemos que no dia 21 de setembro será comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, né? E nós estamos trazendo esse debate, iniciando, abrindo esses trabalhos de reflexão, de diálogo, para retomar esse tema que é de extrema importância, porque o objetivo da educação especial, inclusiva, é justamente ensinar a todos os estudantes, sem a distinção, com qualidade que seja socialmente referenciada, favorecendo sempre condições de acessibilidade, de permanência, e buscando sempre, né, o processo de ensino e aprendizagem com vistas a um desenvolvimento global. E é com esse intuito, né, que nós damos abertura. Aqui esse é um evento organizado pela Coordenação do Ensino Especial e Educação Inclusiva da Unieb de Samambaia, em parceria com a professora Ivete, da Escola Classe 614, que organizaram esse importante momento para discutir, para dialogar e principalmente para conversar sobre esse tema, que é o acompanhamento do estudante com deficiência intelectual, considerando esse tempo diferente, atípico que nós vivemos, que é o momento de educação remota. E para a abertura desse evento, para brilhantar esse momento, eu gostaria de convidar a professora Guiana Isaías. Atualmente ela é chefe da unidade de educação básica da CRED Samambaia. Professora Guiana, por gentileza, poderia abrir oficialmente o nosso evento? Bom dia a todos, a todas. Para mim é um imenso prazer, uma imensa alegria estarmos novamente todos juntos. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, esses profissionais da educação, de nossas escolas públicas de Samambaia, como também de todas as creches e instituições educacionais parceiras de Samambaia, como as famílias que souberam dessa live, de um tema bastante importante e que hoje estão conosco, nos acompanhando. Sou professora de anos finais em ensino médio, sei o tanto que para nós, dessas duas etapas, é desafiador estar com estudantes com deficiência intelectual, e como é maravilhoso para mim ver que esse tema já começa a chegar em todas as escolas. Orientadores, professores, professoras,
pedagogos, psicólogos, gestão, toda a escola é envolvida com uma educação especial, inclusiva, de qualidade. E, como o Marcelo disse, estamos em luta, mas a gente sabe, em luto, mas a gente sabe que a professora Aide é também um símbolo dessa luta da pessoa com deficiência. E a gente espera que cada vez mais esses temas sejam abordados, sejam elencados, e a gente, enquanto profissional, se fortaleça para que a gente possa oferecer aos estudantes uma aprendizagem e uma socialização mais efetiva para eles. Muito obrigada, que tenhamos uma ótima palestra, uma ótima formação, e uma manhã eficaz e eficiente nos nossos caminhos da educação. Quero agora que a Késia, nossa coordenadora intermediária do atendimento educacional especializado, faça as suas considerações, pois é por meio dessa equipe formada por ela e pela professora Luana que trazemos hoje também essa formação. Seja bem-vinda, Késia. Bom dia, é um prazer estar com todos vocês nessa manhã, né? Sou Késia Leão e estou como coordenadora intermediária na Unieb de Samambaia, juntamente com a professora Luana. E nós sabemos que no dia 21 de setembro se comemora o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, né? Então, portanto, a Unieb tem se mobilizado para trazer formadores com temas voltados para a educação especial e inclusiva, né? E hoje vamos falar sobre a deficiência intelectual. Já dizia o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, né, no século XIX, era um outro contexto, né, mas ele dizia o seguinte, que aquilo que não me mata me fortalece. Se encaixa perfeitamente na superação das barreiras que surgem no cotidiano e ao longo de toda a vida das pessoas que possuem algum tipo de deficiência. O esforço para seguir lutando por questões como igualdade de oportunidades, respeito às diferenças e inclusão social fazem dessas pessoas e seus familiares vencedores a cada dia. Então, tenhamos uma ótima manhã de formação com a nossa querida professora Ivete. Um abraço a todos. Obrigado, Késia, obrigado, Guiana. E eu queria dizer que a nossa live já está com um grupo bem grande, mas, diante disso, eu gostaria de pedir a todos os participantes aqui da live que se inscrevam no nosso canal aqui da Unieb, da Cressan de Samambaia, e que também aproveitem esse momento para poder divulgar nos seus grupos do WhatsApp, nos grupos da sua escola, esse momento formativo que está começando. E é uma palestra muito esperada por todos nós. A professora Ivete, ela aceitou esse convite generosamente. É uma pessoa de uma elevada formação, de uma experiência enorme, e eu gostaria de apresentá-la. Então, enquanto vocês estão assistindo a live, pode colocar comentários, inscrever-se no canal, deixar o joinha aí para valorizar o canal da Unieb de Samambaia, e também divulgar nos grupos do WhatsApp, das escolas, das famílias, porque esse tema é um tema muito relevante. E a professora que estará conosco, a professora Ivete, ela é docente da casa, é professora da Escola Classe 614 de Samambaia, atua no atendimento educacional especializado, na sala de recursos, há 13 anos. Então, uma pessoa com muita propriedade para o que irá falar conosco essa manhã. Ela é professora há 30 anos, fez magistério, fez licenciatura plena com habilitação em Biologia e Química, é especialista em atendimento educacional especializado, em educação especial, educação inclusiva, além de tudo é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia. Ela participou de cursos de formação de educadores no campo da educação inclusiva pelo CEFORM, na UNB, e pela EAP. Então, professora Ivete, em nome da Unieb, em nome de toda a comunidade pedagógica de Samambaia, nós te acolhemos com muita alegria e esperamos que essa manhã seja muito produtiva para todos nós. Desde já, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço as palavras gentis.
Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas professores, aos colegas das escolas que eu já passei por aí durante esse período, esses 30 anos. Durante essa caminhada, foi um período de muita aprendizagem. Esse tema deficiência intelectual é um tema que eu gosto muito, que eu me sinto muito tranquila de falar, porque durante todo esse período eu trabalhei com crianças com deficiência intelectual e também fico muito triste por saber que o indivíduo com deficiência intelectual, ele teve ao longo da sua história, muitas vezes a sua existência negada nas suas possibilidades, camuflada na sua própria existência. Tivemos períodos de exclusão, tivemos período em que essas pessoas eram excluídas, colocadas em manicômios, colocadas em abrigos, né, longe das suas famílias, longe da sociedade. E foi um período muito longo de lutas e conquistas para chegar ao que nós temos hoje. A era das campanhas, as muitas leis, né, as convenções internacionais, as declarações de direitos humanos, a própria Constituição Federal. E aí nós vemos trilhando nesse caminho, mas ainda não estamos no que nós gostaríamos de estar. Ainda temos muitas lutas e conquistas a serem, durante esse nosso caminho aí, a serem conseguidas com relação à deficiência intelectual. Apesar dos estudos, das leis, das formações, ainda perduram estereótipos marcando e estigmatizando o deficiente intelectual, que segue sendo excluído muitas vezes da inclusão, sendo segregado, né, muitas vezes. E durante essa minha trajetória, eu nunca encontrei um aluno com deficiência intelectual que não aprendesse. Todos eles aprendem. E dependem muito da forma com que eles são ensinados. De que maneira, né, esse ensino chega até eles. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje com um texto. Eu não estou vendo a apresentação, mas já deve estar aí na tela para vocês, né? Eu coloquei um texto para a gente começar, que é como o aluno se sente quando ele chega, muitas vezes, numa turma que não é inclusiva. Então, quando nós colocamos um deficiente numa turma que não é inclusiva, e ele chega, e a professora fala assim, leia esse texto e faça um reconto com suas palavras. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Coloque aí no chat quem conseguiu ler o texto, quem conseguiu realizar a atividade. Quem sabe a gente não seleciona aqui alguém, faz um sorteio para que alguém leia para a gente. Então, o professor, muitas vezes, quando o aluno com deficiência intelectual chega na sala de aula, ele age dessa forma. Ele coloca para o aluno algo que para ele é impossível de realizar muitas vezes. Alguns conseguirão, a maioria não. Então, a gente tem que primeiro verificar que tipo de turma que eu estou lecionando durante esse ano. Que tipo de aluno eu vou receber? Que tipo de atividade eu posso passar para ele? Né? E aí, hoje nós trouxemos essa atividade para vocês. Se alguém quiser ler para a gente abre aí no chat, né, o texto que foi colocado para vocês, para que a gente possa sentir na pele o que passa o deficiente intelectual quando ele não tem as suas características individuais respeitadas. Todos nós, seres humanos, temos as nossas habilidades, potencialidades, mas também temos nossas dificuldades. O deficiente intelectual, a pessoa com deficiência intelectual, ela tem a dificuldade na leitura, na escrita e na interpretação de textos longos. Ela tem dificuldade de ler a letra de máquina, a letra cursiva.
E para compreender, ele não consegue ler, interpretar, compreender ao mesmo tempo. Ele consegue fazer, na maioria das vezes, a grande maioria dos deficientes intelectuais com os quais eu convivi, eles conseguem fazer uma coisa de cada vez. Eles leem ou eles interpretam. E aí, se o professor quer que ele leia, ele pode ler. Agora, se quer que ele interprete, ele precisa de um ledor. Ele precisa que alguém leia para ele. Pode passar. É um texto simples e que, quando a gente coloca da forma como o deficiente intelectual entenda, compreenda, com que todas as pessoas, com que todos os alunos, com que todos os colegas compreendem, resultam nisso aí. Agora, todas as pessoas que estão participando do chat compreendem que é a oração de São Francisco. Compreendem a letra, o espaçamento, né? Então, dá para se fazer uma leitura com uma quantidade maior de pessoas. E é assim que o professor da inclusão trabalha. Ele não traz um texto, uma atividade para alguns, mas ele traz um texto, uma atividade que seja possível para todos. E é isso que a gente tem que pensar. No próximo slide, a gente vê aqui uma figura. Por que eu coloquei essa figura? Porque a criança, ela nasce sem preconceito. Ela não se incomoda com a diferença ou com o diferente. Muito pelo contrário, ela aceita, ela respeita e ela colabora com as pessoas diferentes. Então, acho que não existe algo mais diferente do que essa família, né? E é uma família amada por todas as crianças e por muitos adultos. É uma família que nos traz a questão da diversidade, da diferença, né? Não é porque eu sou diferente de você, que eu sou menor que você, que eu não posso ser amado, respeitado, que eu não posso ter os meus direitos garantidos, né? Então, quando a mente se abre para uma nova ideia, jamais ela voltará ao seu tamanho original. E o Shrek, o desenho, ele trouxe essa visão para as crianças, né? E abriu a mente de muitas crianças com relação às diferenças. Então, é sempre bom estar trabalhando em casa com as crianças, desenhos, vídeos, filmes, que trabalham a questão das diferenças para que os nossos filhos, eles cresçam com valores, eles cresçam aprendendo a respeitar o outro, né? Nós não podemos permitir que sejamos colocados dentro de uma caixinha, dentro de uma latinha. A escola, ela não é uma lata de sardinha. Não podemos permanecer na lata de sardinha. Não dá mais para enlatar tanta diversidade. A escola é um lugar rico, de muita diversidade. O ensino também tem que ser diversificado. As estratégias de aprendizagem utilizadas com os alunos, elas têm que ser diferentes para atingir a todos. E a avaliação, ela tem que respeitar a individualidade do estudante. Não podemos negar ao estudante com deficiência, seja ele intelectual, física, deficiências múltiplas, deficiência auditiva, deficiência visual, baixa visão, o transtorno global do desenvolvimento, outros transtornos, transtorno do espectro autista. Não podemos negar a essas crianças, a esses alunos, a continuidade dos seus estudos dentro da educação básica, né? E se os direitos desses alunos são respeitados e as suas diferenças individuais também, eles conseguem concluir os seus estudos. Então, não podemos colocar sujeitos que veem, pode passar, aprendem e vivem de formas diferenciadas dentro de uma mesma caixa, de uma mesma lata. Então, assim, que vêm com olhos, que vêm com lentes, que vêm com as mãos, que vêm com os olhos dos outros, que não conseguem muitas vezes ver a si mesmo, e veem apenas o reflexo de si mesmo nos outros. Que aprendem ouvindo, que aprendem vendo, fazendo, sentindo, repetindo, que vivem de várias formas diferentes, que vêm de classes diferentes,
muitas vezes vivem sobre rodas, com apoio, sem apoio, né? Muitas vezes nós temos estudantes que têm acesso a terapias, aos tratamentos adequados, né? E temos outros que não têm acesso. Mas todos possuem potencialidades. E é nisso que a escola ela tem que apoiar as potencialidades e não trabalhar pelas dificuldades ou em cima das dificuldades. E nós temos muitos desafios. Ainda não está como nós gostaríamos. Já houve muitas mudanças de paradigma, o reconhecimento, a aceitação, a inclusão, o respeito, a questão da aceitação da terceira idade, ou como muitos falam aí, a melhor idade, né? Então, assim, muitos paradigmas já foram quebrados. Muitas empresas hoje estão procurando pessoas na melhor idade, com experiências para trabalhar, isso é muito bom, né? Muitos direitos já foram conquistados pelas crianças ou na inclusão. O respeito às diferenças, tanto nas habilidades, nas dificuldades, nas limitações que cada um tem. Não podemos exigir que um cadeirante saia da sua cadeira e corra. Ou não podemos exigir que o cego, de repente, comece a enxergar. Assim como nós não podemos exigir que o deficiente intelectual, de repente, comece a ler e escrever de modo convencional. Né? São limitações, e a gente tem que respeitar essas limitações. A questão da alteridade, se colocar no lugar do outro, ver com os olhos do outro, né? Sentir o que o outro sente na pele todos os dias. Aprender é um grande desafio. Aprender a ensinar, aprender a respeitar, aprender a incluir. Isso a gente faz todos os dias. Todos os dias, no final do trabalho, a gente sai diferente. A gente aprendeu algo mais. Adaptar. Adaptar o quê? Adaptar a escola, a sala de aula, o ensino, a metodologia, o currículo, adaptar a avaliação, adaptar o meu coração para receber os que são diferentes de mim, adaptar os acessórios, né? Os equipamentos. Um outro desafio é que a rede de apoio e suporte realmente faça o seu papel. Graças a Deus, eu sempre trabalhei em escolas que têm uma rede de apoio magnífica, né? Então, pelas escolas que eu passei, eu pude constatar que a rede de apoio, ela é muito importante. O trabalho ali colaborativo da gestão, da equipe pedagógica, dos coordenadores, das equipes SOE, EAA, atendimento educacional especializado, e os professores. Todos nós estamos juntos e temos que trabalhar juntos. O aluno não é meu, não é seu, o aluno é nosso. E, por último, acreditar. Se eu acredito no meu trabalho, se eu acredito no meu aluno, e eu levo o meu aluno a acreditar nele mesmo, as coisas mudam. Elas acontecem. E o sucesso, com certeza, será muito maior. O transtorno mental, no DSM-4, ele está como sendo uma síndrome, no DSM-5, que é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo, que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou nos desenvolvimentos subjacentes ao funcionamento mental. A dificuldade de diagnosticar a deficiência intelectual tem levado a uma série de revisões de seu conceito. Na psicanálise, traz à tona a dimensão do inconsciente. Freud traz a questão da inibição. Ele diz que o sujeito evita aquilo que lhe parece estranho e diferente. Lacan ele já fala da questão da debilidade, que é quando o sujeito se fica numa posição débil, de total recusa de apropriação do saber. E no DSM-5, são estabelecidos critérios diagnósticos para a deficiência intelectual, que é um transtorno do desenvolvimento intelectual. Com início no período do desenvolvimento, inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos,
nos domínios conceitual, social e prático. No domínio, e ele fala que são 3 critérios que tem que seguir para que esses alunos sejam diagnosticados. Ele tem que ter déficits em funções intelectuais, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo de valor, aprendizagem acadêmica, aprendizagem pela experiência, déficits em funções adaptativas, nos padrões de desenvolvimento socioculturais em relação à interdependência pessoal e responsabilidade social. E esse início de déficits intelectuais e adaptativos tem que ser dentro do período, durante o período de desenvolvimento, ou seja, até os 18 anos de idade. E ele classifica a deficiência intelectual em deficiência intelectual leve, moderada, grave e profunda. São os níveis de gravidade. A deficiência intelectual é um transtorno do desenvolvimento, caracterizada por déficits em capacidades mentais genéricas, como raciocínio, solução de problemas. Então, assim, o aluno, ele aprende, mas ele aprende da mesma maneira que os outros? Não, porque cada um é cada um aprende de um jeito, de uma forma diferente. E o deficiente intelectual, ele também tem esses déficits que resultam em prejuízos no funcionamento adaptativo. Ele não consegue, muitas vezes, atingir padrões de interdependência pessoal total. A questão da responsabilidade social, a comunicação é muito difícil para o deficiente intelectual, né? Expor o que está sentindo, o que está pensando, né? A participação social, o funcionamento acadêmico, profissional, a questão da interdependência pessoal. Então, são alunos que possuem dificuldades. E quando essas dificuldades, ela está associada a outras deficiências, como a deficiência física, as deficiências múltiplas, o transtorno global de desenvolvimento ou transtorno do espectro autista, esses prejuízos, eles são ainda maiores, mais significativos. E o trabalho, ele tem que ser muito mais estruturado com relação a esses alunos. Então, a deficiência intelectual, transtorno do desenvolvimento intelectual, caracteriza-se por déficits nas suas capacidades. Aí a Secretaria de Educação, ela traz a seguinte, na nossa AUP do ensino especial, traz a seguinte definição. A deficiência intelectual refere-se ao funcionamento intelectual significativamente inferior à média, acompanhado de limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos 2 das seguintes áreas de habilidades: comunicação, autocuidado, vida doméstica, habilidades sociais, relacionamento interpessoal, uso de recursos comunitários, autossuficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança. E que essas são as características, né, das pessoas com deficiência intelectual. Então, para ele ter o diagnóstico na Secretaria de Educação, ele precisa ter, pelo menos, limitações em 2 dessas áreas ou habilidades. E aí, no nível de gravidade, ele coloca o leve, onde existem dificuldades em aprender habilidades acadêmicas, que envolvem leitura, escrita, matemática, tempo ou dinheiro. Precisa de apoio. O indivíduo mostra-se imaturo nas relações sociais, comunicação, conversação e linguagem. E ele precisa de algum apoio nas tarefas complexas de vida diária. Mas ele aprende. Dentro da deficiência intelectual, são os alunos que conseguem ser alfabetizados, lê e escreve de forma convencional, são os alunos com deficiência leve, embora ainda possuam algumas dificuldades. No nível de gravidade moderado, aí as crianças em idade escolar, ela tem um progresso lento na leitura, na escrita, na matemática, na compreensão do tempo e do dinheiro. Então, ela aprende. Porém, o progresso, ele é mais lento. Apresenta diferença em relação aos pares no comportamento social e na comunicação.
E a linguagem falada costuma ser um recurso primário para a comunicação social. O indivíduo é capaz, ele tem uma certa autonomia com relação aos cuidados pessoais, tanto nas ABAs quanto nas ABDs. No nível de gravidade grave, alcance limitado nas habilidades conceituais, tem pouca compreensão da linguagem escrita, conceitos que envolvem números, quantidades, tempo e dinheiro. A linguagem falada é bastante limitada em termos de vocabulário e gramática, e é usada para comunicação social mais do que para explicações. E tem foco nos eventos diários. Então, ele sempre vai responder o professor relacionando o que o professor está falando com o que acontece na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua família. Sempre vai trazer eventos diários para o seu dia a dia na escola, para a sua aprendizagem. O indivíduo, ele necessita de apoio para todas as ABAs e ABDs. Então, no grave, precisa de suporte o tempo todo. No leve e moderado, precisa de suporte na leitura, na escrita, na interpretação e no raciocínio lógico. Se esses alunos tiverem esse apoio, eles conseguem ficar muito bem na inclusão e conseguem dar prosseguimento aos seus estudos dentro da educação básica. E o último nível de gravidade que ele traz é o profunda. Então, no domínio conceitual, as habilidades conceituais, elas envolvem mais o mundo físico do que os processos simbólicos. Então, essas crianças, elas aprendem algumas habilidades visoespaciais, como combinar, classificar, características físicas. O domínio social, a compreensão, ela é mais limitada na comunicação simbólica, na fala ou nos gestos. Elas entendem algumas instruções ou gestos simples, expressam os próprios desejos e emoções pela comunicação não verbal e não simbólica. Então, por isso que muitas vezes o comportamento é atípico, porque como ela não consegue se expressar através da fala, ela se expressa através do corpo, através dos gestos, através, muitas vezes, de movimentos que são considerados, para alguns, como como que eu diria agora para vocês? Um comportamento não adaptativo, né? Ele depende dos outros para todos os aspectos do cuidado físico, diário, saúde e segurança. Então, muitas vezes, o aluno com nível de gravidade profunda, ele não consegue discernir entre o certo e o errado, o que pode, o que não pode, né? Às vezes se coloca em perigo. Então, ele precisa desse cuidado o tempo todo, né? De um cuidador, de alguém ali do seu lado. Os níveis são importantes, por que eles são importantes? Porque você conhecendo o nível de gravidade da deficiência intelectual, fica mais fácil para você determinar o tipo de apoio e o tipo de trabalho que você vai desenvolver. Qual o tipo de apoio que ele necessita? É uma adaptação, é intermitente, é limitada, é extensiva, é intensivo, né? E o aluno com deficiência intelectual, para a gente trabalhar com ele, tem que considerar esses aspectos, né? Principalmente a identificação das potencialidades, e aí a gente tem que trabalhar bastante essa potencialidade. Muitas vezes o professor chega e ele sabe todas as dificuldades que o aluno tem. E aí você pergunta, e quais as potencialidades que ele tem? Quais são suas habilidades? E muitas vezes o professor não sabe dizer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer não é buscar as dificuldades. As dificuldades da deficiência intelectual a gente já sabe, são bastante conhecidas as características. Dificuldade na leitura e escrita de modo convencional, dificuldade de interpretação de textos longos. Ele necessita de um ledor, né, para interpretar, e ele precisa de um escriba nas suas produções textuais, porque ele não consegue pensar, criar e escrever ao mesmo tempo. Então, ele pensa, ele cria, e alguém vai escrevendo para ele aquilo que ele vai falando oralmente. Então, as dificuldades já são conhecidas. O que a gente tem que fazer? Identificar as potencialidades. As potencialidades linguísticas. Ele gosta de ouvir,
histórias, ele gosta de recontar histórias, ele gosta de relatar fatos do seu cotidiano, da sua vida. Ele é criativo com as palavras, ele é um bom orador, né? Ele consegue se fazer ouvir. As potencialidades lógico-matemática, aquele aluno que aprecia cálculos, que cria seus métodos, gosta de explicações, de conclusões. Ele gosta da aula de matemática, né? A musical. Ele faz som criativos, ele imita cantores, ele gosta de ouvir música, tocar instrumentos, né? Ele gosta de ritmo. As potencialidades espaciais, né? Aquele aluno que aprecia figuras, gráficos, tabelas. Eu tinha uma vez um aluno com deficiência intelectual que ele conhecia as bandeiras de todos os países, ele identificava no mapa todos os países, e o instrumento da escola que ele mais gostava de brincar era com o globo terrestre, né? Então, qual é a principal habilidade, potencialidade dele aí, né? Potencialidade espacial. Gosta de fazer maquetes, né? De trabalhar com a corporal sinestésica, que tem controle do corpo, pula, corre, salta, dança com muita facilidade, se dá muito bem, né, no ritmo, né? A interpessoal, ele compreende as outras pessoas, ele se preocupa com o outro, né? Quando você fala para ele, eu fiquei triste, por que você fez isso? E aí ele fica triste junto com você, né? Quando ele vê alguém chorando, ele chora. Quando ele vê alguém sorrindo, ele sorri, mesmo sem saber, muitas vezes, sem compreender o que está acontecendo, mas ele compreende as outras pessoas e se preocupa com elas. Ele é consciente, né? E a intrapessoal, que é consciente dos seus sentimentos, conhece a si mesmo, né? Mesmo que seja no reflexo dos outros. As potencialidades pictóricas. Ele produz desenhos, ele gosta de imagens gráficas, ele gosta de pintar, de fazer pinturas. Gente, olha, a propaganda aí é gratuita para vocês, tá? Passando aqui o carro do som. Aí a qualidade, sabendo de tudo isso, o que é que eu vou saber? A qualidade da minha mediação pedagógica. De onde que eu vou partir? Eu vou partir da dificuldade ou da potencialidade? Eu vou partir da potencialidade do meu aluno. E eu vou levar essa potencialidade às alturas. Eu vou trabalhar tanto essa potencialidade que daqui a pouco as suas dificuldades serão esquecidas. Né? Então, trabalha as dificuldades até onde dá. Quando ela passa a ser uma limitação, não adianta trabalhar mais. Né? Porque já chegou no limite do aluno. Então, eu vou trabalhar o quê? A potencialidade. A repercussão das interações sociais. Como que ele foi acolhido na escola? De que maneira ele interage com seus pares, com seus colegas? E o tipo de apoio que ele necessita. Todos os alunos com deficiência intelectual que eu trabalhei até hoje, cerca de 150 alunos, necessitam de apoio. A inclusão para deficiência intelectual dará certo em todos os níveis e etapas da educação básica e da educação superior, quando o aluno receber o apoio que ele necessita. Ele precisa de alguém, de um monitor, de um educador social, de um apoio para leitura, escrita, raciocínio lógico. Ele precisa de alguém ali do lado, trabalhando a questão do comportamento, o que é certo e errado, o que pode, o que não pode, elogiando, incentivando, colocando ele para cima. Pode passar. A deficiência intelectual, ele desafia a escola comum no seu objetivo de ensinar, de levar o aluno a aprender o conteúdo curricular, construindo conhecimento. O aluno com deficiência intelectual tem uma maneira própria de lidar com o saber, principalmente na leitura, escrita e raciocínio lógico, que não corresponde ao que a escola estabelece como meta. Aí o aluno fica lá no BIA, muitas vezes com temporalidade no 3º ano, e aí ele vai para o 4º, e quando chega no 5º, vem aquela dificuldade. A escola tem muito medo que esse aluno vá para o 6º ano. Por que tem tanto medo assim? Porque ele não conseguiu ser alfabetizado. Leitura e escrita de modo convencional. Mas ele não consegue. Ele não vai conseguir. Né?
é uma limitação dele. Então, todos os alunos, quando eles chegarem no 5º ano, eles vão ter que sarar, eles vão ter que ser curados para ir para o 6º ano? Não. Eles vão para o 6º ano com as habilidades que eles possuem, com as potencialidades que eles possuem. E as suas dificuldades ou limitações serão respeitadas. Pedro. E é aí que está o problema na inclusão, né? É fazer com que, muitas vezes, os professores do do ensino fundamental, anos iniciais, compreendam que esse aluno ele tem o direito de prosseguir nos seus estudos, e os alunos do ensino fundamental, anos finais, recebam esse aluno com suas características individuais e façam o trabalho a partir das suas potencialidades. As práticas escolares que permitem ao aluno aprender e ter reconhecidos e valorizados os conhecimentos que é capaz de produzir, segundo suas possibilidades, são próprias de um ensino escolar inclusivo, que se distingue pela diversificação de atividades e respeito às diferenças individuais. Ensino escolar inclusivo. Como deveria ser esse ensino? O professor, na perspectiva da educação inclusiva, ele não ministra um ensino diversificado e para alguns. Ele prepara atividades diversas para seus alunos com e sem deficiência intelectual, ao trabalhar o mesmo conteúdo curricular. Essas atividades são graduadas para atender a níveis diferentes de compreensão e estão disponíveis na sala de aula, direcionadas ou livremente para que o aluno escolha de acordo com seus interesses. Quais os mecanismos de aprendizagem para esse aluno? Bom, primeiro, a motivação. Depois, atenção, memória, transferência e metacognição. Esses são os mecanismos de aprendizagem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. A motivação. Os fatores motivacionais afetam o desempenho dos alunos com deficiência intelectual, dentre eles, fatores que se destacam: a qualidade das relações sociais, como que ele se sentiu acolhido, recebido na escola, né? As interações sociais, positivas e negativas. Se essas interações sociais forem positivas, ele vai se desenvolver, vai se esforçar, vai trabalhar, vai participar. Se for uma interação social negativa, com expectativa de fracasso, dependência dos outros, baixa autoestima, a evolução será muito lenta. Desenvolver atividades que estimulam o aluno. Elogiar, valorizar cada avanço, por menor que seja. Então, a primeira coisa, você vai pegar ele, vai tirar ele daquela interação social negativa. E vai mostrar para ele, olha como você desenha bem, olha a sua pintura, olha o potencial que você tem. Olha, nossa, você já está lendo, olha, você lê imagens, figuras, você lê pequenos textos, você lê palavras. Olha como você é inteligente, como você é capaz. E aí você vai estimulando e esse aluno vai crescendo. Ele vai se interessando. Então, a palavra seria acreditar. Acreditar no aluno, acreditar no seu potencial. E não é só o professor, não é só a escola que tem que acreditar. A família também. A família também tem que acreditar, tem que incentivar, tem que acompanhar, tem que ajudar. Atenção. A criança com deficiência intelectual geralmente tem dificuldade de atenção, concentração e manutenção de foco. Para aprender a atenção delas, são recomendadas atividades dinâmicas e prazerosas, de preferência em grupo, atividades diferentes para que trabalhe de acordo com seu interesse e potencialidade, atividades curtas, ilustradas e coloridas. Então, isso vai prender a atenção do estudante, né? Ele vai fazer com prazer. Um outro aspecto a ser trabalhado é a memória, porque as pessoas com deficiência intelectual, elas apresentam fragilidades na memória de curto e longo prazo. Dificuldade de utilizar espontaneamente as estratégias cognitivas de codificação. Então, para trabalhar na inclusão, nós devemos utilizar recursos auditivos, visuais e de manipulação
Fazer a avaliação pontual logo após as explicações. Então, você terminou de explicar o conteúdo, você pergunta e o aluno responde, você já anota no seu diário de bordo se ele compreendeu, se ele compreendeu parcialmente, se ele compreendeu totalmente. Desafiar o aluno a partir do interesse apresentado naquele momento. Então, levar desafios, nunca dar respostas prontas, desafiar ele a responder, né? Dar vez, dar voz para ele, né? Para que ele pergunte, para que ele se expresse. E, por último, a transferência das aprendizagens, que constitui uma das maiores dificuldades apresentadas pelo deficiente intelectual, pelo menos dos que eu já trabalhei até hoje. No entanto, com muito trabalho, percebe-se que o aluno consegue oralmente passar do conhecimento adquirido antes para aprendizagens novas com muita estimulação por parte do professor. E aí a gente estava contando a história da Rapunzel, que a Rapunzel estava presa na torre, tinha a madrasta, mãe, começamos, aí ele falou assim, é verdade, na novela da tarde, a Sofia, ela é muito má. E aí ele começa a relacionar a aprendizagem com algo que aconteceu no seu cotidiano. Ou então, a minha vizinha, lá na rua, ela parece uma bruxa, ela briga com todo mundo. Então, ele compreendeu a história e compreendeu. E aí ele já está transferindo esse conhecimento, essa aprendizagem, oralmente, para algo significativo para ele, do seu dia a dia, né? A liberdade de criação e o posicionamento autônomo do aluno diante do saber, ela permite que sua verdade seja colocada. Então, nesse momento em que ele se posiciona, se coloca, ele deixa de ser o eco do outro e se torna um ser pensante e desejante de saber. Então, sempre dê oportunidade para ele falar, dar sua contribuição, responder, né? E, por último, a metacognição, que é a reflexão sobre sua ação. É pensar que a ação é a consciência dos atos, que sua ação é a consciência dos atos mentais que são utilizados numa situação de resolução de problema. Ele age de forma automática, né? Não pensa antes de fazer. E muitas vezes ele fala ou faz algo que não era o que ele gostaria, né? Então, o trabalho do professor é levar o aluno a pensar antes de falar. Analisar suas ações com eles. Sempre depois de um comportamento que não foi bacana, que não foi legal, fazer ele refletir, pedir desculpas, fazer com que ele se coloque no lugar do outro. Você gostaria que acontecesse com você, né? De que maneira você pode hoje corrigir isso que você fez? E dê importância às suas contribuições. Muitas vezes, os meus alunos, eles pedem para escrever um bilhete ou uma carta pedindo desculpas, e aí eu encorajo eles, porque já é um momento de construção, de produção, né, de leitura e de escrita, e aí são pequenas mudanças que vão acontecendo no seu comportamento. Quando o aluno potencialmente ele se sente acolhido e acredita no seu potencial, ele se sente encorajado, ele evolui, ele tem sucesso. Pode passar. E em que consiste a inclusão para o aluno com deficiência intelectual, né? O Daniel Goleman, ele procurava provar que não só a razão, o QI, o quociente, né, intelectual, influencia nos nossos atos, mas também a emoção. Ele provou que o conhecimento técnico não é garantia de sucesso profissional. O controle das emoções é tão importante quanto o conhecimento que adquirimos. Então, na inclusão, nós trabalhamos a área emocional socioafetiva, procurando desenvolver a afetividade, o diálogo, os valores, as regras de convivência, o autocontrole, a autorregulação, a autoestima, o relacionamento, a reação à frustração, o isolamento, os medos, a interação grupal, a cooperação, o respeito à diferença e à autonomia. De todos, não só dos alunos com deficiência, mas de todos os alunos da escola, para que aconteça uma boa interação, né, que os alunos consigam se sentir cooperativos uns com os outros.
E aí, nas turmas que têm deficiência intelectual, a gente costuma trabalhar com uma rotina estruturada, ilustrada. São feitos combinados da turma com as regras de boa convivência, que são relembradas sempre que necessário, porque nós sabemos que a memória, ela tem a criança tem uma certa dificuldade de memória, então essas regras, esses combinados, além de ficarem expostos na sala, eles são sempre lembrados ao estudante. E os jogos cooperativos. Não existe nada melhor para trabalhar a inteligência emocional do que os jogos cooperativos, né? As regras. E aí, em que consiste a inclusão para o aluno com deficiência intelectual? Trabalhar com o potencial desse aluno, acolher, fazer um trabalho sistematizado, desenvolver projetos, né? Por quê? E aí, eu coloquei uma foto de uma aluna que me marcou muito durante o meu trabalho na Escola Classe 512 de Samambaia. Nunca viveremos a intensidade de ser esse outro com deficiência, mas podemos tentar nos deixar transformar por ele através da inclusão. A Giovana, ela transformou todos os professores daquela escola, todos os alunos daquela escola. Então, foi, assim, uma aluna que marcou muito as nossas vidas, né? Então, nós podemos nos deixar transformar por esses alunos. Fiquei emocionada. A inclusão, no slide seguinte, ela é uma visão, uma estrada a ser viajada, mas uma estrada sem fim, com todos os tipos de barreiras e obstáculos, alguns dos quais estão em nossas mentes e em nossos corações. Isso é verdade. Né? Muitas vezes a gente olha para o diferente e a gente já se afasta, né? Ou a gente já faz um preconceito, né? Ele não vai aprender, ele não vai conseguir, ele não vai se adaptar. Todos nós, né? E aí nós precisamos de uma rede de apoio, de um suporte, né? Para a gente superar essas barreiras, esses obstáculos. Então, quem faz parte dessa rede de apoio? O aluno, o projeto pedagógico na escola, onde está incluído lá os valores inclusivos, né? O trabalho de inclusão que é feito, as ações concretas, as adaptações, a dinâmica da sala de aula e a rede de apoio. E aí, quando clica aqui na rede de apoio em si, quem é essa rede? Somos todos nós. Quem é essa rede? É o professor, são os outros professores da escola que vão passar suas experiências, né, contribuir da melhor forma possível com aquele aluno, é o coordenador da escola, é a equipe especializada de apoio à aprendizagem, é o serviço de orientação educacional, o atendimento educacional especializado, a sala de recursos, né, é a família, faz parte dessa rede de apoio, os psicólogos, psiquiatras, né, a área médica. Quantas vezes eu saí do trabalho da escola e fui até esses profissionais para conversar com eles, né, para troca de experiências, para acolhimento de informações sobre esses estudantes. Então, essa rede de apoio, a própria DRE de Samambaia, que tem seus coordenadores intermediários, que fazem parte dessa rede de apoio, nós temos os itinerantes, né, então, é um trabalho colaborativo, né, um trabalho de todos. Então, essa rede de apoio, ela é muito importante para a educação inclusiva, e ela tem que funcionar, né? Todos que fazem a inclusão, todos os gestores das escolas, os gestores das diretorias regionais de ensino, os gestores da Secretaria de Educação, eles têm que saber dessas especificidades, que o deficiente intelectual, ele precisa de apoio, ele precisa de suporte, ele precisa de um monitor, ele precisa de um educador social voluntário, para que ele possa prosseguir nos seus estudos. Não podemos deixar que crianças com deficiência intelectual fiquem 2, 3, 4 anos numa mesma série, no mesmo ano, por falta de apoio, por falta de suporte. E uma vez, eu fui chamada numa escola
porque o deficiente intelectual, ele saiu do 5º ano e foi para o 6º ano. E eles me convidaram para ir para a escola para falar sobre esse aluno, e eu fui. Quando eu cheguei lá, estava uma roda de professores, aí o professor falou assim, mas ele não lê textos grandes, eu coloco o ledor, mas ele, na hora de produzir, ele produz oralmente, mas ele não escreve. Eu falei, qual o problema dele produzir oralmente? Você não está ouvindo a produção dele? Se ele produz oralmente, pede para alguém escrever para ele, um escriba. E na hora dos cálculos de matemática, como é que ele vai fazer? Eu falei, usa uma calculadora. Então, nós sabemos qual o problema do deficiente intelectual. Leitura, solução, ledor. Escrita, mas ele faz oralmente, então ele precisa de um escriba. Ah, ele tem dificuldade nos cálculos, no raciocínio lógico. Calculadora. Resolve-se o problema. E o aluno dá continuidade aos seus estudos. Porque muitas vezes na escola você vai fazer uma prova oral com um aluno com deficiência intelectual, ele consegue notas muito maiores do que os alunos que não têm deficiência nenhuma. E muitas vezes o aluno sem deficiência, ele vai para a série seguinte com dificuldade, sem conseguir atingir todos os objetivos. E o meu aluno com deficiência intelectual, que tem direito à adaptação curricular, ele tem direito a ir com suas dificuldades, fica retido. Isso é justo? Não, não é justo. Ele tem direito a uma adaptação curricular, seja de pequeno ou de grande porte. Ele tem direito de prosseguir nos seus estudos, apesar das suas dificuldades, ou com as suas dificuldades. Porque eu não posso obrigar o estudante a mudar de a sarar, a curar. Não é uma doença que pode ser curada, né? É uma condição do ser humano, do indivíduo, e tem que ser respeitada. Alguém perguntou aqui o que aconteceu com a Giovana, né? A Giovana, ela está com os anjos, né? Aquilo que ela sempre foi, um anjo. Vamos passar para o próximo slide. A inclusão, ela aumenta as possibilidades dos indivíduos identificados com necessidades educativas especiais de estabelecerem laços de amizade, de se desenvolverem físico e cognitivamente, de serem membros ativos na construção de conhecimentos. E eles aprendem muito na escola, aprendem a interagir, fazer amizade nas AVAs, aprendem as ABDs, desenvolvimento global, as interações sociais, né? Eles aprendem brincando, né? Interagindo. Eu falei demais, eu acho. Vou ter que apressar aqui minha fala. E o professor? O professor, ele deve favorecer o aprendizado, garantindo o acesso ao conhecimento sem julgamentos prévios, utilizar formas e critérios de avaliação apropriados, compreender as necessidades de cada aluno, observar as peculiaridades dos alunos, suas habilidades, dificuldades e limitações. Entender que tipo de apoio o aluno necessita e onde buscar esse apoio. Apropriar-se do conhecimento teórico para facilitar a compreensão do processo inclusivo. E nós, professores da escola, nós temos que estar atentos a todos os momentos em que o aluno está dentro da escola, né? Se ele vai ao bebedouro, aí você vai junto com ele, já vai fazer intervenção, ó, se usa assim, faz assim. Na recreação, você vai junto com ele, você vai colocando, olha, na recreação, o comportamento tem que ser assim, assim. Ele está na área verde, né, fazendo alguma coisa inadequada, e você já faz aquela intervenção pontual. Então, assim, é muito importante o professor entender, compreender o seu aluno e estar sempre ali próximo dele, favorecendo o seu aprendizado, o seu desenvolvimento global como um todo. E o currículo? O currículo cumpre a função de orientar as atividades educativas, suas finalidades e as formas de executá-las. Ele precisa ser culturalmente pertinente, ou seja, respeitar a cultura, o local onde ele está inserido, a comunidade, a escola. Ele tem que ser aberto, amplo, equilibrado e flexível. Discutido com a comunidade escolar, adaptado às especificidades do aluno. E aí, na resolução número 2 do Conselho de Educação, ele fala que descreve que as escolas da rede regular de ensino devem dar suporte para flexibilizações e adaptações curriculares. Isso desde muito tempo. Eu acho que em 1998, o RUC, né, que nós chamávamos o Currículo da Educação, que era o RUC verde, lá já vinha
uma parte deles já falando sobre a questão das adaptações e adequações curriculares. Pode passar? Vou tentar ser um pouquinho mais rápido, porque nós estamos com o tempo corrido. E o que é adaptação curricular, né? É uma estratégia de planejamento e de atuação docente, nesse sentido, de um processo para tratar de responder às necessidades e aprendizagem de cada aluno. É fundamentada em uma série de critérios para guiar a tomada de decisões com respeito ao que o aluno deve aprender, como e quando, e qual a melhor forma de organizar o ensino. E nós temos adaptações curriculares desenvolvidas apenas pelos professores em sala de aula. Nós temos adaptações curriculares nos sistemas de ensino, na questão da acessibilidade, contratação de pessoal, formação continuada, mudanças na matriz curricular, implantação e implementação de uma rede de apoio e suporte ao estudante, adaptações na proposta pedagógica da escola, nos projetos, né, nos projetos interventivos, na flexibilização que se dá, né, e no planejamento do professor na sala de aula. De acordo com o MEC, existem adaptações curriculares de grande porte e adaptações curriculares de pequeno porte. As adaptações curriculares de grande porte, elas são significativas, né? E as adaptações curriculares de pequeno porte são pequenos ajustes que são feitos no dia a dia da sala de aula do estudante. Geralmente, o que a gente muda? A fonte, diminui os textos, faz um resumo, né, coloca um espaçamento entre as palavras, ilustra. Então, são adaptações pequenas, adaptações de pequeno porte. Então, diminui o número de questões, diminui o número de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, você diminui A, B, C e D. Na hora de você vai colocar opções de resposta, você não precisa colocar muitas opções, você coloca a opção certa e a opção errada, né, para esse estudante. Então, são adaptações curriculares de pequeno porte. E as de grande porte? É aqui quando o aluno precisa de uma mesa adaptada, ele precisa de um suporte pedagógico adaptado, então, são adaptações de grande porte. O tipo de turma, né, o monitor, que ele precisa, os cuidados pessoais. E adaptações de grande porte também no currículo. Na adaptação de pequeno porte, eu adapto. Na de grande porte, eu posso cortar o objetivo, eu posso mudar o objetivo, eu posso acrescentar o objetivo, eu posso diminuir os objetivos de aprendizagem. Então, são adaptações de grande porte. E nas adaptações dos objetivos de aprendizagem, o que eu posso fazer? Priorizar, introduzir, eliminar, antecipar ou postergar um objetivo, ampliar e elevar o nível de exigência, simplificar ou desdobrar. Então, depende do meu estudante, eu preciso conhecer ele. O que dentro dessas adaptações dos objetivos ele necessita? Aí ele já aprendeu isso, então eu vou antecipar esse outro objetivo. Aí ele aprendeu parcialmente, então eu vou postergar esse objetivo, né? E aí ele tem direito, dentro da educação básica, as possibilidades de alfabetização até o 9º ano, pelo menos até o 9º ano, né? Então, esses objetivos, eles podem ser postergados durante esse processo, né? As adaptações metodológicas são as técnicas que estimulem a experiência direta e a reflexão e a expressão. Saídas programadas, trabalhos investigativos, experimentos, exposições, estratégias que favoreçam, ajudem a cooperação entre os alunos. Trabalho em grupo é muito importante. Tutoria entre os pares, é essencial no trabalho de inclusão. Utilizar estratégias para centrar e manter a atenção do grupo de forma lúdica, né, com atividades criativas, ilustradas. Propor atividades que permitam diferentes graus de exigência e diferentes possibilidades de execução e expressão. Estratégias que favoreçam a motivação e o aprendizado significativo. Utilizar variadas formas de agrupar os alunos em salas de aula. Ensinar jogos e atividades recreativas onde todos possam participar. Realizar atividades que estimulem o autocontrole e a socialização. E
também nós podemos fazer a adaptação dos materiais. Adaptar o material concreto, letras maiores, variação de cores, deixar mais espaço entre as linhas, apresentar esquemas, desenhos. Então, eu posso adaptar o material. Muitas vezes, e eu sempre falo isso para o professor, alguns professores que estão aqui já me ouviram muito falar isso. Ele participa da aula igualmente. O conteúdo é o mesmo. O que você adapta é o fazer. É o material que ele vai utilizar. É a atividade que ele vai desenvolver, né? E quando é uma atividade em grupo, melhor ainda. Porque todos ali juntos conseguem trabalhar e ter sucesso. Na prática educativa, nós devemos encorajar a superação. E aí eu coloquei uma foto desse aluno, porque foi um aluno que, durante a minha vida, por a Secretaria de Educação, seja do Estado do Ceará, ou seja aqui no Distrito Federal, a gente teve a oportunidade de conhecer inúmeras pessoas, né? E esse aluno em si foi um aluno que, quando eu conheci, ele estava numa classe especial para DI, e aí eu percebi o grande potencial que ele tinha. Qual foi o trabalho que eu fiz com ele? Encorajar a superação, providenciar um ambiente favorável à aprendizagem, selecionar as atividades apropriadas para desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades, valorizar a diferença, promover a cooperação dele com outros. Coloquei uma dupla cooperativa com ele, falei, olha, vocês dois, vocês têm as mesmas dificuldades, porém, um grande potencial. Se vocês se ajudarem, se vocês partirem juntos, vocês vão muito longe. E aí a gente trouxe ele para a inclusão, a escola, a equipe pedagógica fez estudo de caso, trouxemos esses alunos para a inclusão, e eles foram para professores excelentes, professores que fizeram um trabalho maravilhoso em sala de aula, e prosseguiram nos seus estudos, né? Hoje estão aí fazendo cursos técnicos, cursos superiores, todos esses alunos que deram certo na inclusão, outros não deram certo, terminaram indo para classe especial ou EJA interventivo, mas a grande maioria deu certo, né? Então, valorizar cada avanço, por menor que lhe pareça, para que o aluno possa significar uma grande superação de suas limitações, de suas dificuldades. Então, embora ele tivesse alguma dificuldade na interação social e na questão cognitiva, mas ele teve um avanço tão grande, tão significativo, que foi um caso positivo no processo de educação, né? Então, onde quer que você esteja, desejo muita sorte, Luiz. A avaliação, muitas vezes, as avaliações, elas servem mais para quem não se encaixa nos padrões do perfeito, da escola, do ideal, do que para medir o progresso de cada um, dentro de suas possibilidades. Então, a avaliação, ela é formativa, ela é do aluno com relação a ele mesmo. Eu não vou comparar ele com os outros. Não vou ver o que o outro sabe e ele não sabe. Não, eu vou ver ele. O que ele aprendeu, como que ele chegou na minha turma e como que ele está hoje. O que ele desenvolveu. Qual foi o crescimento que ele teve? E aí é importante verificar os documentos, porque na adaptação curricular, tanto na adequação curricular, no PDI, nos planos de desenvolvimento individual, né, no PIB, a gente sempre faz um relato da história desse aluno, de onde ele veio, ele passou pela educação precoce, pela educação especial, ele passou pela inclusão, ele teve adequação de temporalidade. Então, existe toda uma história por trás daquele aluno. Então, é importante que o professor ele pegue esses documentos e ele leia, ele conheça a trajetória desse estudante, né? Pensar a avaliação na perspectiva da inclusão educacional é mudar o olhar para a relação existente entre ensinar e aprender, e, consequentemente, para a prática educativa que se materializa na sala de aula. O professor, nesse contexto, ele precisa reconstruir uma prática pedagógica que propicie aos alunos a construção de conhecimentos significativos, que sejam úteis no seu cotidiano e que favoreça a sua inclusão e a sua participação em sociedade.
estimulando o seu desenvolvimento nos aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Então, nós temos que mudar muito, né? Essa questão da avaliação. E o trabalho do professor? Por onde que eu começo? Eu começo fazendo o acolhimento do aluno, da família e das informações. Então, a primeira coisa é acolher, é preparar a turma para recebê-lo, né, nesse acolhimento. Depois eu vou fazer o atendimento individualizado ou em dupla desse aluno. Por quê? Eu preciso conhecer ele. Então, eu vou observar ele em todas as atividades da sala de aula. Identificar as habilidades que possui e partir delas. Eu não vou partir da dificuldade. Eu vou partir da habilidade. Como ele aprende? Qual o caminho para despertar seu interesse? Como desafiá-lo? Primeira pergunta, o que você gosta de fazer? Né? Qual a natureza da problemática vivenciada pelo aluno? De onde ele vem? Como que é a família? Quais são as experiências que ele já teve? Foram experiências positivas? Foram experiências negativas? E, acima de tudo, nunca dar respostas prontas. As principais funções do professor da turma inclusiva é gestão dos processos de aprendizagem, avaliação diagnóstica e formativa, orientação, atendimento e acompanhamento e promoção de atividades inclusivas. Eu coloquei um pouquinho sobre cada uma, mas devido ao nosso tempo, não sei. Então, a gestão dos processos de aprendizagem consiste na organização de situações de aprendizagem no espaço da sala de aula, no pátio, na recreação, nas atividades e passeios escolares, bem como na interlocução com os colegas da sala. Se quiser passar o slide. E a avaliação diagnóstica e formativa? Ela é efetiva-se através do acompanhamento diário, que visa construir um perfil do aluno, possibilitando conhecer as habilidades e interesses para potencializar o seu desenvolvimento e sua aprendizagem. O acompanhamento deve ser efetivado pelos professores no contexto da escola. Que de professores? O professor regente, o professor do atendimento educacional especializado, os professores que formam a equipe especializada de apoio à aprendizagem. Avaliar o aluno em todos os aspectos, considerando os avanços em todas as áreas do conhecimento. E lembrar que a avaliação, ela é individual, dele em relação a ele mesmo. E nós temos que fazer a eliminação das barreiras que dificultam a aprendizagem. Substituir. Não lê, ledor. Não escreve, escriba. Dificuldade de interpretar, então eu leio para você. Há dificuldade no cálculo, então eu vou usar um material concreto, eu vou utilizar a calculadora. E onde ocorre a avaliação? Em 4 ambientes principais. Na sala de aula, eu vou observar o meu aluno e ver o seu crescimento. Na sala de recurso, o professor vai avaliando as habilidades e vai fazendo essa troca de informação. No ambiente escolar e na família. A família é muito importante, né? Para nos passar, ele mudou em casa, como que está o seu comportamento? Você precisa de uma rotina na sua casa? Vamos nos organizar, né? Vamos apoiar o estudante. E aí o trabalho de parceria com a família é muito importante. E eu sou privilegiada, porque eu sempre trabalhei com famílias que fazem trabalhos excelentes com seus filhos. Então, parabenizar aí as famílias, que nesse momento, então, são primordiais, são importantes demais nesse processo, né? De estarem nos dando esse retorno do que está acontecendo nas casas, né, no sistema online, o que os alunos estão conseguindo avançar, quais são as dificuldades que eles estão tendo. Então, essa troca diária, ela é muito importante. A orientação, atendimento e acompanhamento. Então, como que a gente faz? Orientação e sensibilização da turma e da família, atendimento individualizado em sala de aula e na sala de recursos, acompanhamento em todos os espaços da escola com intervenções pontuais, e o acompanhamento, ele consiste no desenvolvimento de ações que visam o progresso na aprendizagem do aluno. Por exemplo, na sala de recursos, no atendimento educacional especializado, o que que a gente faz? Geralmente, a gente trabalha as habilidades básicas, né, necessárias para o desenvolvimento global do estudante, como a comunicação verbal e não verbal, a coordenação motora ampla e fina, o ritmo, a coordenação visomotora, a orientação espacial e lateralidade, a orientação temporal, a discriminação visual, a percepção figura-fundo.
a atenção e concentração, a discriminação auditiva, estou falando rápido, né? A memória visual auditiva, a classificação, seriação, sequência, análise e síntese, a conservação e a reversibilidade, o raciocínio lógico e a alfabetização fônica. Essas são o trabalho desenvolvido pela sala de recursos, no atendimento educacional especializado. E, por último, a promoção de atividades inclusivas. Então, na escola, eu falo assim, que o aluno com deficiência, ele vai participar de tudo. E quer ver eu ficar brava, um aluno especial ou um aluno com deficiência não vá a um passeio da escola ou não participe de um evento. Eu já ligo para a família e já cobro. Por quê? Essa promoção de atividades inclusivas, elas são muito importantes. Então, para o aluno, às vezes, é cansativo ficar 5 horas na sala de aula, e aí, no outro dia, tem um passeio, que para ele é muito importante, trabalhar a interação social, algo agradável, diferente, e aí ele não vai. Ele participa daquilo que para ele, muitas vezes, é cansativo, e ele é excluído daquilo que é divertido, né? Que é motivador. Então, ele tem que participar de tudo que acontece na escola. Os eventos, os passeios, né? Se vai ter uma apresentação teatral, ele tem que participar. Se vai ter uma festa junina, ele tem que participar. Então, consiste na previsão de atividades que devem ser realizadas pela turma todos, atividades em grupos e atividades diferenciadas e complementares para o estudante com deficiência intelectual sobre o mesmo conteúdo. Então, todos estão trabalhando artes, o meu aluno vai trabalhar artes. Todos estão trabalhando cálculos matemáticos, então meu aluno vai fazer cálculo matemático. O que muda é a tarefa ou os materiais que ele vai utilizar. E participação do estudante, como eu já falei antes, em tudo que acontece na escola. E o acompanhamento na sala de recursos? Como deve acontecer? Proporcionar ao aluno contato com as mais variadas formas de comunicação, organizar situações em que o aluno seja provocado a se expressar, falar dos seus sentimentos, né? Organizar momentos lúdicos e alegres de construção de aprendizagem, desafiar o aluno a superar suas dificuldades e trabalhar com jogos que demandam desafios, favorecendo o uso de estratégias cognitivas e metacognitivas. Por último, eu queria falar para vocês o seguinte: a gente vê adaptação para todas as deficiências. Adaptação para a deficiência visual, e aí nós temos, os alunos recebem os livros em braille, os textos em braille, a questão do piso, né, adaptação do piso, é no telefone, é no celular, a questão da mobilidade, né, que é trabalhada com o estudante. Então, tem toda uma rede de suporte de recursos, né, que é desenvolvido tanto no centro de dever, né, do Centro de Ensino Especial de Deficiências Visuais, quanto para as equipes sala de recursos específica de deficiência visual. E a gente vê por onde a gente anda, nos prédios, nas construções, as adaptações para eles. Deficiente físico, a mesma coisa. Adaptações com rampas ou com elevadores, né? As calçadas, as cadeiras adaptadas, as mesas adaptadas, os utensílios, os carros adaptados. Então, houve uma evolução muito grande, graças a Deus. Na questão da deficiência auditiva, também houve muitos avanços na questão do ensino das libras, os intérpretes, né? Então, fazem um trabalho maravilhoso com esses alunos, as equipes de deficiência visual, auditiva, em Samambaia, nós temos uma equipe muito boa, né? Uma equipe que faz um trabalho de excelência. A Laurita faz um trabalho maravilhoso com essas equipes. E aí, quando você chega na deficiência intelectual, a gente pergunta, e cadê o suporte? Quais são as adaptações que esses alunos têm? Né? E aí, porque não é uma deficiência que você veja, que você olhe para o indivíduo e você identifique ele. Né? Você não consegue identificar visualmente. Só convivendo com essa criança, com esse estudante,
no dia a dia da escola, da família, né, nas relações sociais, na interação, é que você entende que ele tem a deficiência intelectual, né? Mas muitas vezes é difícil a questão do diagnóstico, é difícil a questão da terapia, dos acompanhamentos. E aí eu coloquei aí na nossa última página, no slide, quais são as adaptações que eles precisam, né? Na minha experiência, na minha pouca experiência com esses alunos, pode passar. Eu percebi que eles precisam do seguinte suporte: monitores, para fazer o papel de ledor e escriba, e aí isso é função de quem? Da Secretaria de Educação do Distrito Federal, do nosso governo, né? Em parceria aí com a Adresam. Eles precisam de atividades adaptadas, diferenciadas, então os textos, eles têm que ser resumidos, a letra tem que ser letra caixa alta, uma letra grande, espaçamento entre linhas, ilustrações, se você vai trabalhar com ele uma produção textual, tem que fazer a contação de uma história, ou levar as ilustrações para que esse aluno possa fazer a sua história, porque você fala, uma vez na escola eu fiquei, nós estávamos trabalhando um texto, e era para fazer a avaliação com os alunos, e aí o nome do texto era A Coisa, e aí eu fiquei muito irritada, eu lembro que eu fiz um grande tumulto na escola por causa desse texto. Eu falei assim, o deficiente intelectual, você fala assim, a palavra elefante, e ele leva um tempo para saber reconhecer na sua mente a imagem do elefante, como é o elefante, o que o elefante faz. Imagine você levar para ele um texto com o nome A Coisa. Que coisa? Que coisa é essa? Como que ele vai trabalhar? Como que ele vai desenvolver? Como que ele vai pensar? Como que ele vai criar em cima disso? Então, tem que ser tudo muito concreto. Tem que ser tudo coisas que o aluno conhece, né? Ilustrado, adaptado para ele. E, por último, acolhimento, apoio e incentivo. Então, são coisas simples de fazer, são recursos que, sim, que podem ser utilizados pelo governo do Distrito Federal, pela Secretaria de Estado de Educação, pelas diretorias regionais de ensino e pelas escolas. São adaptações simples, pontuais, que devem ser feitas, e aí os professores fazem um trabalho excelente, de excelência. Graças a Deus, eu pude, ao longo desses 30 anos, conhecer colegas de trabalho que fizeram trabalhos de excelência com relação à inclusão. E aí eu faço um apelo àqueles professores que ainda têm dificuldade de entender. Eu quero que você entenda o seguinte, professor: o aluno com deficiência intelectual, na sua grande maioria, porque existe uma pequena maioria, existe alunos que fazem, sim, leitura e escrita de modo convencional, mas a grande maioria não consegue ler e escrever de forma convencional, usando todos os critérios para se fazer uma frase, um parágrafo ou produzir um texto. Então, muitos critérios gramaticais, ortográficos, eles não conseguem memorizar, assimilar, interiorizar e aprender. Mas eles conseguem transmitir sua mensagem, eles conseguem fazer suas produções orais. Faz uma prova com esse aluno oralmente para você ver o quanto que ele aprendeu nas suas aulas, o quanto que ele aprendeu na convivência, o quanto que ele evoluiu. Então, vamos considerar as avaliações orais, o desenvolvimento desse aluno oralmente. E se você quer algo escrito, então, que esse aluno crie oralmente e alguém que escreva para ele, né? Que ele tenha um escriba, alguém que faça esse papel. E vamos deixar esses alunos prosseguirem nos seus estudos. Quantos alunos passam para a série seguinte com dificuldades e ninguém nem percebe, né? Por que o aluno com deficiência intelectual, que tem o seu direito garantido, não pode ser feito isso? Pode sim. Para de reter o aluno, para de segurar o aluno. Vamos incentivar e dar asas a esses estudantes para que eles possam prosseguir, né, nos seus estudos. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, por estarem comigo até agora. Eu agradeço a todos vocês e espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas se alguém não gostou de alguma fala. E sobre a Giovana, alguém perguntou aqui, eu acredito que alguém que a conheça, né? A Giovana, ela foi morar com os anjos.
E como incentivar a escrita desse estudante? Bom, na escola, uma pergunta que a Guiana colocou aqui para me responder, eu vou responder rapidinho, pode ser? Como incentivar o aluno na escrita? Trazendo ilustrações para eles. Uma coisa que eles gostam muito, que a gente faz na escola, traz os clássicos da literatura e vai misturando, coloca os personagens, o tempo, o espaço, para eles montarem, escreverem histórias. O primeiro, você contar uma história para ele, para a partir daquela história, ele produzir um texto. Trazer uma sequência lógica de figuras, de ilustrações, para que ele possa escrever. Então, depende da forma como você trabalha com ele. Eu mesmo tenho textos maravilhosos que foram produzidos por alunos com deficiência intelectual. Obrigada. Bom, Ivete, muito obrigado pela sua fala muito pontual. Ao longo dessa live, nós chegamos a um número muito superior ao que nós imaginávamos, né? Nós tivemos momentos com mais de 430 pessoas. Então, isso é um sinal de que essa formação atingiu e alcançou um público muito grande. E nós gostaríamos de dizer também que essa live vai ficar gravada no nosso canal da Unieb, da Cressan de Samambaia, e depois vocês poderão assistir novamente, dialogar com os coletivos escolares em momentos de coletiva. Então, foi um presente que a Ivete deu para toda a Regional de Ensino de Samambaia, abrindo essa semana de luta pela pessoa com deficiência. Então, muito obrigado, viu, Ivete? Ao longo da sua fala, inúmeros comentários elogiando, pessoas que te conhecem, pessoas que ainda não conheciam, mas que adoraram sua fala, viram como sendo muito pontuais e colaborando muito com o ambiente da escola. Então, foram vários comentários nessa direção, e, de fato, Ivete, você trouxe um mergulho profundo em muitas dimensões que envolvem o trabalho pedagógico e a inclusão da criança com deficiência intelectual. Você abordou elementos de toda a organização do trabalho pedagógico, o planejamento, as concepções, o currículo, a avaliação, a adequação curricular. Foi uma fala muito completa, e acredito que todos que estão aqui presentes puderam perceber o quanto a sua fala contribuiu com todos nós. E eu queria aproveitar assim, esse momento, saudar as pessoas que estão até o momento conosco. Nós temos pessoas, Ivete, de outras regionais que estão acompanhando, então sejam bem-vindos à nossa live, a esse momento formativo. Pessoas das instituições educacionais parceiras, das escolas classes, dos anos finais, do ensino médio. Então, está sendo uma live que está chegando a um grande público. Então, o que nós queremos dizer é muito obrigado por esse momento formativo, que agregou muito a todos nós. E nós queremos salientar que o que foi tratado aqui, né, nessa live, ele está abrindo essa semana de debate, de diálogo, e que a Cressan, a Unieb, as unidades escolares estarão realmente retomando esses aspectos ao longo da semana, ao longo de todo o período da semana de luta pela pessoa com deficiência. Então, esse não é o fim do debate em si mesmo, mas é um início, para nós fomentarmos outras discussões. E aí, Ivete, eu queria pedir para você, se você poderia deixar uma mensagem para nós, você com toda essa experiência de sala de aula, com a sala de recursos, que mensagem você deixa para os professores que estão com estudantes com deficiência intelectual? Qual a mensagem que você deixa para todos nós que estamos nesse caminho da inclusão? Bom, eu que agradeço, né, a parceria da Regional de Ensino, da DRE, aos colegas que estão aqui conosco, Marcela, a Késia, né, a Guiana. Agradecer os intérpretes maravilhosos, aí o Antônio e a Selma. Amei o trabalho de vocês, muito obrigada. E a mensagem nesse momento, agradecer a todos os colegas, né, ex-colegas aí de escolas, de regionais, estou vendo aqui vários colegas de trabalho, né. Eu amo trabalhar com vocês, amo trabalhar na inclusão, amo trabalhar com deficientes intelectuais. E assim, a mensagem é: se deixe transformar, muda os paradigmas, inclua a todos, entenda, compreenda que se o aluno ele lê e escrever de forma convencional,
ele faz todos os cálculos matemáticos, é porque ele não tem deficiência intelectual. Se ele tem um diagnóstico de deficiência intelectual, essa é a grande dificuldade. Então, vamos entender, vamos compreender. Aí ele não escreve, então ele vai responder oralmente. Ele não consegue escrever, passar uma mensagem escrita, na escrita, né, fica muito a desejar na questão. Então, alguém escreve para ele. Ele vai falando e a pessoa vai escrevendo. Ele tem muita dificuldade nos cálculos. Usa-se uma calculadora. Né? Então, assim, se nós fizermos isso e colocar um apoio do lado daquele estudante para incentivar, né, para falar que ele pode, que ele consegue, para estar ali trabalhando a interação social, ele vai ser um sucesso. Temos ex-alunos meus que estão cursando a faculdade ou que já concluíram faculdade com grande sucesso, excelentes profissionais, porque eles trabalham muito bem a questão da interação social, são seres humanos eu diria, sem nenhuma maldade, né, de coração puro. Então, são excelentes profissionais, fazem excelentes trabalhos aí por aí afora, onde que eles estão trabalhando. Então, assim, vamos dar oportunidade a esses estudantes de demonstrarem as habilidades e potencialidades que eles têm. Então, hoje, quando você chegar na escola, converse com a escola, aquele aluninho que está lá travado no 3º ano, ou no 5º ano, ele vai passar, sim, vai ser trabalhado com ele todas as habilidades e potencialidades que ele tem, para que ele possa dar prosseguimento aos seus estudos dentro da educação básica. Acredito nos meus colegas professores, acredito no trabalho de excelência que eles fazem, e levo a seguinte mensagem: faça aquilo que eu sei que você consegue fazer, e já será o suficiente. Beijo. Ivete, muitíssimo obrigado, e é com esse sentimento de gratidão que nós caminhamos para o encerramento dessa live formativa. Como eu mencionei a todos, ficará gravado no nosso canal da Unieb, da Crescente Samambaia, então, se vocês não são inscritos ainda, podem se inscrever e participar de outros momentos formativos tão ricos e tão prazerosos quanto foi esse com a professora Ivete. Então, em nome da Unieb, Ivete, nós agradecemos a sua fala, esse momento de troca, de partilha de experiências. Esperamos que possamos ter outros momentos de interação como esses. E dirigindo-me aos companheiros, né, os nossos colegas intérpretes, como a Ivete falou, agradecemos aí esse momento que vocês estiveram conosco, favorecendo essa educação de fato inclusiva, a toda a equipe técnica que esteve aqui por trás dos bastidores, acompanhando e dando todo o suporte para a realização desse evento. E em nome da coordenação intermediária da educação inclusiva, da Késia, da Gabriela, eu gostaria de agradecer a todos e a todas, professores, professoras, coordenadores, gestores, todos que estiveram conosco neste momento. Então, muito, muito obrigado pela participação, pelos comentários, pela escuta ativa ao longo de toda a live, e até o próximo momento formativo. Estejam conosco. Obrigado a todos e um bom dia. Bom dia.